Olá, querido, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a carta de 1 João e o segundo capítulo, que tem um trecho muito legal que fala de Jesus como o nosso advocatus, como o nosso advogado junto ao Pai. Fica aí que a gente vai estudar agora esse texto maravilhoso. O trecho que a gente está analisando é o capítulo 2 da carta de 2 João. João possivelmente já era um ancião quando escreveu às igrejas, principalmente da Ásia Menor, especificamente endereçadas à Ásia. Acreditamos que João termina sua vida, seu período final de vida, sendo até o líder da igreja de Éfeso, e João se preocupava muito com a qualidade da vida cristã das igrejas. A carta de 1 João não é destinada a um público específico, o que dá essa ideia de que ela é uma carta geral, ou seja, foi escrita para que as comunidades, não só de Éfeso, mas outras comunidades também, não só da Ásia Menor, pudessem ler essas cartas e entender verdades muito profundas que João queria ensinar à igreja. A igreja passava por grandes crises com relação à crença no cristianismo. O cristianismo ainda não era uma religião catalogada, isso vai ser feito lá na frente, era mais um movimento de fé e de vida, realmente de dependência de Deus por meio de Cristo Jesus, e misturou muito com vários outros elementos de filosofia e de credos, como o gnosticismo, por exemplo, que acreditava que o conhecer, o saber, elevava o espírito humano e fazia com que esse espírito entrasse em condições de comunhão com Deus e de salvação, negando o mérito da pessoa de Cristo, assim como a gente viu na introdução, as pessoas que negavam Jesus em corpo, negavam Jesus também como Deus, vários problemas foram vistos nas igrejas das quais João escreveu e que João possivelmente quis corrigir, mostrando para a igreja alguns valores importantes. No capítulo 1 a gente falou que João falou muito escreve a respeito de que Deus é luz, a gente precisa andar na luz, e se a gente não anda na luz, e se a gente nega que a gente tem pecado, a gente é mentiroso. A gente prova que a gente não conheceu a Deus. Então é necessário confessar os nossos pecados para Ele nos purificar, para Ele nos perdoar os pecados, nos purificar da injustiça, para que a gente tenha comunhão com Deus. No capítulo 2, que eu quero que você leia antes do estudo, se você não leu, dá um pause aí, leia o capítulo 2 da carta de 1 João, depois a gente continua. O capítulo 2 ele é muito legal porque João fala assim, filhinhos, ou seja, João como um ancião está escrevendo a uma igreja que possivelmente cresceu, desenvolveu, aprimorou a maturidade cristã por meio da pregação dele e dos outros discípulos de Jesus e dos outros apóstolos. Éfeso, por exemplo, foi uma comunidade que Paulo investiu tempo em Éfeso para não só solidificar a igreja, como também formar liderança, está lá no livro de Atos. Então a gente tem todas essas questões, como João escreve, essas questões relacionadas a uma certa ligação afetiva e uma preocupação com a condição da igreja, a condição espiritual. E João começa escrevendo, filhinhos, olha, eu quero falar para vocês o seguinte, eu quero que vocês vivam longe do pecado, que vocês vivam sem pecar, porque a partir do momento que você vive sem pecar, você tem uma comunhão mais estreita, mais abençoadora com Deus, obviamente, que nutre a nossa vida, enche a nossa vida da presença de Deus e do Espírito Santo e diretamente abençoa também a vida do seu próximo. Mas se você não conseguir fazer isso, saiba que a gente tem um advogado junto ao Pai, que a gente tem um intercessor, a palavra ali é paracletos. É interessante que João também usa essa mesma palavra, esse mesmo termo, paracletos, pode ser traduzido como consolador, intercessor ou advogado, também ao Espírito Santo, lá em João capítulo 14, não vos deixarei órfão, deixarei com vocês o Consolador, o Espírito da verdade, etc., que João escreve que Jesus havia dito aos discípulos, naquele momento ali de ceia, conversando, falando, dando as últimas instruções a respeito de valores fundamentais antes de ser morto e crucificado. O trecho bíblico diz que as citações, a palavra usada especificamente é a mesma, paracletos,
o que dá uma identificação também muito positiva, né? Um indício muito positivo de que João, que escreveu o Evangelho, seja o mesmo João que escreveu a primeira carta. Porque usa o mesmo termo, direcionando essa concepção de que alguém está do nosso lado, agindo como conselheiro, como consolador. No caso de João, ele cita o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso conselheiro, que estaria conosco, mesmo que Jesus não estivesse em corpo físico presente junto a nós. Mas o trecho bíblico diz que na carta esse advogado, esse intercessor junto ao Pai, que nos concede perdão pelos nossos pecados, é Cristo. Tem uma citação de Jeremy Taylor que ele diz assim: que melhor advogado poderíamos ter senão aquele que foi nomeado nosso juiz? Essa frase é maravilhosa, né? Ou seja, João está dizendo, olha, mesmo que vocês pecarem, busquem a reconciliação de vocês com Deus. E esse texto é bem legal porque João ele diz que ele é a propiciação, ou seja, ele é aquele que carrega para si a culpa, é aquele que nos perdoa. É uma citação muito comum, muito ligada, tem um contexto muito forte com os textos do Antigo Testamento, que utilizavam animais para propiciação de pecados. O homem levava o animal para que o animal morto carregasse neste animal a culpa pela sua transgressão e por meio desse animal ele obtivesse perdão de Deus. Então isso tem um símbolo muito pesado, dizendo que Jesus ele assume a nossa culpa diante de Deus e nos perdoa. E ele diz, perdoa não só os nossos pecados, mas essa reconciliação, essa propiciação promovida por Jesus é para o mundo inteiro. E é legal quando ele diz essa questão do mundo inteiro, que João tem uma visão bem, teológica, muito mais ligada à visão arminianista do que calvinista, né? De que a salvação é dada a todos, depende da fé do indivíduo, da opção do indivíduo, da vontade do indivíduo de buscar essa reconciliação com Deus. João fala a respeito dessa propiciação em Cristo, mas é importante que a gente entenda que a propiciação ela só é possível se você se reconcilia com Deus. A propiciação ela só é possível e ela produz frutos de salvação se nós nos reconciliamos com Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e assumimos um compromisso de viver junto a Deus por meio de Cristo Jesus. É isso que vai fazer toda a diferença e vai fazer com que essa propiciação tenha valor, sentido e aplicabilidade à nossa existência, tanto terrena, nos dando comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos, como também cumprindo com o seu estado final quando nós estivermos com Deus. Champlin também vai dizer que o perdão conduz à comunhão. O perdão de Deus, ele nos reconecta com Deus. E por isso a propiciação ela é importante, para que a gente tenha esse elo com Deus. E a comunhão com Deus produz a perfeição. É em Deus que nós vamos aprimorando a nossa vida moral, intelectual, nosso psicológico, nossas concepções. Nós vamos melhorando o sentido dos propósitos da nossa vida, as reflexões da nossa vida, os desejos, os intentos. A gente vai aprimorando o ser para que a cada dia a gente fique mais parecido com Jesus e alcance o aspecto da perfeição que Deus espera. Talvez isso seja um processo que não se dará perfeitamente, de forma completa na terra, mas ele é certo que o servo de Deus haverá de cumprir essa missão de perfeição pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, mas é certo que ele cumprirá com essa missão quando ele estiver com Deus. Quando nós, segundo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ganharemos corpos glorificados, sem mais a corrupção neles, sem mais a herança de Adão, o pecado de Adão, que contaminou a alma e a raça humana. Então a gente tem essa visão de que a gente precisa progredir, e isso é importante, porque o texto de João está dizendo, olha, não é possível que vocês vivam em pecado. O pecado não pode permanecer na vida de vocês para que, até Paulo vai dizer isso, para que superabunde a graça de Deus, né? Para que a graça de Deus seja mais eficiente, vocês precisam pecar. Pelo contrário, a vida cristã é diferente. A vida cristã, a partir do momento que você
conhece o que é pecado e você entende que isso transgride a lei de Deus, que isso te afasta de Deus, você retira isso da sua vida. E se Deus é luz, João vai dizer, olha, então é importante que vocês entendam que vocês, a partir do momento que vocês pedem perdão a Deus, que vocês se reconectam com Deus, que vocês assumem comunhão com Deus, vocês têm que provar isso por meio do mandamento, da obediência ao mandamento de Deus, que é o quê? Amar. Amar. A base fundamental da primeira carta de João, assim como o evangelho de João, é o amor. Então não tem como viver para Deus sem amar o próximo, sem ser de fato luz, assim como Deus é luz. Se você está em comunhão com a luz, é necessário que essa luz produza frutos da luz em você. E esse fruto da luz, oriundo do Espírito Santo, começa pelo princípio básico do amor. O amor como motivação de vida, como manifestação do próprio Cristo em você, como prova da sua fé e da sua confiança em Cristo e da sua obediência a Cristo, o amor. E é justamente esse amor que faz com que nós sejamos vencedores. Quando ele vai dizer, por exemplo, na continuação, né, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem, para que vocês vivam em santidade. E ele escreve aos pais, não é? Ele diz, olha, aos pais eu escrevo para que vocês tenham responsabilidade para ensinar os mais jovens, para não só alcançarem maturidade, mas levarem os outros aos outros cristãos das comunidades de vocês também à maturidade. Esses pais não são pais de família, são os pais da igreja, são aqueles que se converteram há mais tempo, que têm responsabilidade com os mais novos. Os jovens são justamente aqueles mancebos, né? Os novos convertidos, a mocidade muitas vezes, que tem força e vigor para fazer tanta coisa para Deus. E o texto diz, vocês já têm vencido o maligno. Porque em Cristo, quando nós agimos segundo os planos e propósitos de Cristo, nós já vencemos o inimigo. Nós não o venceremos. Quando você escolhe servir a Deus, abandonando o pecado e abandonando o mundo mal, você já venceu. Você não será um vencedor. A questão de receber o prêmio futuro, o prêmio final da soberana vocação, é o triunfo, né? Mas você tem várias vitórias diárias, todas as vezes que você escolhe Deus e que você coloca a sua força e o seu vigor e a sua vitalidade para Cristo, para os propósitos de Cristo, para amar o próximo, para amar as pessoas que estão à sua volta, para ser generoso, compassivo, misericordioso. É isso que João está escrevendo à igreja. É isso que se traduz como o Evangelho, é isso que se traduz como andar com Deus, é isso que se traduz ser um servo de Cristo, amar. E nós precisamos abandonar o pecado e amar. Por isso que João diz, é necessário que vocês sejam perdoados e tenham Cristo como a propiciação à salvação de vocês. Amém? Gostou do estudo? Então compartilha, mostra para as pessoas que estão aí à sua volta, seus parentes, amigos, sua igreja, quem sabe. Mostra para eles, para que a gente continue estudando. Estamos estudando a carta de 1 João. Falamos um pouco do capítulo 2. Tem ainda um trechinho do capítulo 2 que eu quero trabalhar. Depois do capítulo 3. Se você tiver qualquer pergunta, pode fazer aí. Escreva nos comentários do vídeo. Manda para a gente que a gente responde com um prazer, para que você tenha entendimento a respeito das Sagradas Escrituras. Qualquer outra dúvida também pode escrever nos comentários que a gente tenta responder. Tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.